Bem, bom dia a todos que estão aqui hoje, que nós viemos aqui celebrar ao Senhor, adorando aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa hoje aqui nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor fale a cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Nós estamos nesse período que se chama Carnaval. Essa festa popular, ela tem uma origem no paganismo. Segundo muitos estudiosos, ela tem origem nos cultos a Dionísio ou a Baco, onde os extremos, os excessos eram aceitos, especialmente regados a vinho, que entorpeciam a consciência das pessoas. Eram os chamados bacanais, festividades religiosas, que, como eu disse, davam uma liberdade aos excessos. E é o que acontece hoje ainda na nossa sociedade. Há uma aceitação social, vamos dizer assim, dos excessos feitos durante a festividade. Até mesmo na Idade Média, quando surge o termo carne vale, que quer dizer o final da carne, ou não a carne, onde antes do que se chamava a quaresma, antes disto, se dava então uma celebração, dizendo vamos dar vazão a tudo o que a carne quer fazer, porque não vamos fazer a partir daquele ponto. Um verdadeiro engodo, um engano completo. E esta mentalidade, e uma mentalidade não apenas social, mas religiosa, persiste em nossos dias, em nossa sociedade, em nossa cultura. Paulo mesmo fala: o que eu farei? Pecarei mais para que a graça seja mais abundante. E Paulo então diz, inspirado pelo Espírito Santo, de forma alguma, de maneira alguma, eu me renderei a estas coisas. Nós, como Igreja de Cristo, temos que nos posicionar. É estranho que nesses dias Deus tem, eu diria, me incomodado a falar isto, que deveria ser algo que não necessitaríamos de forma nenhuma falar, tão claro, tão evidente. Mas muitas igrejas não falam mais do pecado. Muitas igrejas
estão com um comportamento permissivo em relação a essas coisas. Que mal há? É algo tão inocente. Muitas coisas podem começar de forma inocente e terminar de forma maligna, diabólica, animal, demoníaca. E nós não podemos nos calar em relação a tudo isto. Uma frase dita por antigos pregadores, e é uma grande verdade, que o erro continua errado, mesmo que todos digam que está certo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ser omissos em como isso sim é ser uma voz profética, porque voz profética não é simplesmente estar falando assim acontecerá, assim virá, mas em relatar o pecado ao povo, para que o povo se arrependa do pecado. Como crerão, ou digo agora eu, como se arrependerão se não houver quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós nos calamos, por falta de profecia, por falta de visão, por falta de conhecimento. Guarde bem esta palavra, por falta de conhecimento, o povo se corrompe. O que acontece? Esta corrupção, porque é uma corrupção na sociedade, há uma corrupção nas famílias, e por corrupção, entenda-se, que se degenera algo como que se apodrecesse, algo que gangrena, que se impede o fluxo de vida, o fluxo do sangue. E então, aquela parte não mais irrigada pelo que lhe transmite vida, começa a morrer. Esse é o processo de corrupção, corrupção moral, corrupção religiosa, corrupção social, corrupção do comportamento humano. E a igreja, volto a dizer, não pode se calar, porque a igreja, como todos nós falamos, é a voz profética. E por falta de profecia, o povo se corrompe. Mas nós temos que ser aqueles que pregam, aqueles que falam. Jesus é afrontado. Deus é afrontado pelo pecado. O pecado ofende a santidade de Deus. Isso é a afronta. Isto é a afronta. E Cristo Jesus foi crucificado por amor a nós, morrendo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus
nos deu o seu Filho para morrer por amor a nós, na cruz. Cristo na cruz, a primeira palavra que disse, das 7 palavras que ele falou durante a crucificação, sua primeira palavra foi a que nós encontramos aqui em Lucas, capítulo de número 23, versículo 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Carnaval. Se eu pudesse definir o que é esta festa, é a celebração dos excessos, aonde damos vazão, primeiro, a festividades, a celebração, e logo vamos abrindo espaço, excedendo cada vez mais, até que a consciência seja de alguma forma anestesiada, cauterizada, e pratiquemos atos, e alguns praticam atos que de forma nenhuma praticariam, que não fariam, mas movidos pelas paixões que há na carne. Esta festa que se tornou a festa da carne é a festa onde a carne faz a festa. Esta que é a verdade. A carne faz a festa. Através do quê? Através das obras da carne. E que a Bíblia diz que são conhecidas. E eu vou dizer uma coisa a você. As obras da carne não são poucas. Não são poucas. Veja bem, venha comigo a Gálatas, capítulo de número 5. E veja o que a Bíblia nos fala a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Elas são conhecidas. Não há ignorância quanto a isto. Elas são conhecidas e são. Paulo começa a citá-las. Imoralidade sexual, já encabeça. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino
dos céus. Paulo está aqui de uma maneira muito, eu diria, severa, enfática, falando sobre estes pecados que são obras. E se são obras, é que vem de um trabalho. A carne trabalha. A carne obra. E as obras da carne, os trabalhos da carne, os ofícios da carne, as execuções da carne, as realizações da carne se manifestam nesses pecados. Primeiro, um grupo de pecados sexuais. Imoralidade sexual, poderíamos falar sobre fornicação, sobre prostituição, impureza, libertinagem, que está incluída a lascívia e a sensualidade, os pecados de relacionamento. Isso não para aí. A carne trabalha e, como assentando tijolo sobre tijolo, progride no desenvolvimento de suas obras. E há os pecados religiosos, que estão associados, que estão ligados, e que são eles idolatria, culto a falsos deuses, ou colocar algo em lugar do Senhor, a feitiçaria, que não é apenas um ocultismo, mas também, como a Bíblia diz, o pecado de rebelião, assim como a idolatria, o pecado de obstinação é idolatria. E daí vão para os pecados de relacionamento, ódio, inimizade, rixas, brigas, ciúmes, ira, egoísmo, ambição egoísta, discórdias, contendas, divisões, partidarismo, inveja e assim por diante. Chegando ao que é o pecado de comportamentos ou de excessos, onde encontramos bebedeiras, e com as bebedeiras a embriaguez, e as orgias. E dentro das orgias havia o que nós conhecemos como glutonarias. Tudo isto era para levar ao quê? A destemperança, ao descontrole. As obras da carne buscam os excessos. E nós não fomos chamados para destemperança. Nós fomos chamados para temperança. A Bíblia mesmo diz: seja conhecido diante de todos a vossa moderação. A palavra moderação, que está incluída entre as características do Espírito que Deus nos concede, porque Ele não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação, se você vai à forma grega, significa uma mente equilibrada. Toda destemperança, todo o excesso é para nos levar a uma loucura, a uma mente desequilibrada, a um comportamento enlouquecido, um comportamento no qual cometemos loucuras. O louco
em sua loucura, tem uma forma de inconsciência. Mas nós temos que entender que nós que estamos aqui, estamos para manifestar, no meio de tudo isto, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que aqui no versículo de número 22 diz, mas, em contraste com tudo isso, mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não são os frutos, mas o fruto do Espírito. Fomos chamados a frutificar este multiforme fruto da multiforme sabedoria e multiforme graça de Deus. Fomos chamados, contra estas coisas não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. As obras da carne, elas vêm pela inclinação da carne. E este é o verdadeiro, é o grande confronto que há em nós, dentro de nós, a suprema batalha espiritual em nossas vidas, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Obras da carne ou fruto do Espírito? Obras da carne ou fruto do Espírito? E nós estamos aqui para frutificar do Espírito Santo. E como o ramo não pode frutificar de si mesmo, nós frutificamos porque estamos ligados à videira verdadeira, a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, por meio do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, ela é essencial, ela é primordial para que vivamos a plenitude que só o Senhor pode nos dar. Este mundo busca, através dessas coisas, uma alegria que não poderá encontrar. Eles estão buscando. E com todas as suas forças. Estão buscando, mas pelo caminho errado. Estão buscando algo que só por outro caminho poderão buscar. Estão se empenhando, estão se entregando de corpo e alma a uma busca de uma felicidade, de uma alegria que o mundo não lhes pode dar, que a carne não lhes pode dar, porque o final de tudo isto é morte, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas eles buscam por quê? Por ignorância. Nunca me esqueço de quando li um livro que eu aconselho a você, se não o leu, que possa ler. É um livro muito fácil de ler, um livro que nos alerta e nos chama a responsabilidade de pregarmos o Evangelho num mundo que perece. Esse livro se chama, em português, Impacto, escrito pelo grande evangelista pentecostal T.L. Osborne. E que Osborne,
na introdução, diz e relata coisas que ele soube ou mesmo presenciou em suas campanhas na África, campanhas impressionantes que esse homem de Deus fez na África, na Ásia, entre outros países, Índia. E que Osborne fala sobre uma mãe que sobe a mais alta árvore de uma aldeia e toma o seu filho recém-nascido e o joga lá de cima por ter sido acusada de infidelidade, de adultério. E se a criança vivesse, é porque ela era inocente. E se não vivesse, ela já tinha o seu castigo. E ele então diz, por que fazem isto? Eles não fazem isto e ela não faz isto porque é má. Eles fazem isto e ela fez isto porque eles não conhecem nada melhor. Por que eles fazem isto? Por ignorância. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo falou algo que, de certa maneira, é surpreendente. Falando sobre a sabedoria de Deus e falando sobre a sabedoria do mundo. E Paulo, no versículo 8 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, diz, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, a sabedoria de Deus. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. No entanto, crucificaram. Crucificaram por quê? Por falta de sabedoria, por falta da sabedoria do alto, por falta de conhecimento, porque não o conheceram. E a Bíblia diz, mas a todos que o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Houve um desconhecimento, houve uma ignorância. Estavam com os olhos vendados, estavam com o entendimento encoberto. E a Bíblia não diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não creiam. Nós temos que dar vista aos cegos, nós temos que tirar a venda deste mundo para que eles creiam. Nós temos que entender aquela palavra extraordinária que Paulo também continua aqui a dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Algo maravilhoso, sublime, extraordinário, que o mundo está buscando da forma errada, no lugar errado. O mundo está buscando.
Mas se nós revelarmos, se nós descortinarmos, se nós removermos o que encobre, para que eles descubram o que eles tanto querem, essa paz, esta felicidade, esta justiça. É isto que eles buscam desenfreadamente. E eles fazem o que fazem, porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não teriam feito. Aleluia! Deixe-me dizer isto, antes de nós assumirmos uma postura farisaica, religiosa, contra este mundo que está errado. Eles fazem o que eles fazem porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem, e isso é bíblico, não fariam. Não fariam. Cada vez que nós, homens, humanidade, pecamos, não só estamos sendo condenados pelo nosso pecado, o nosso pecado não apenas é condenador de nossas próprias vidas, mas também é condenatório no sentido que nós condenamos pela prática dos nossos pecados a Cristo que foi crucificado. Não foram os tribunais que condenaram a Cristo, foi o meu pecado. Quando, não que seja um filme perfeito, mas quando Mel Gibson produziu A Paixão de Cristo, ele fez questão de a mão que batia com um macete ou com um martelo, o cravo nas mãos de Cristo, ele fez questão de que filmassem a sua mão, pois ele mesmo, tendo uma consciência do que estava acontecendo, do que acontecera, melhor dizendo, ele disse, fui eu. E eu digo, não apenas você, fomos nós que batemos aqueles pregos, que crucificamos Cristo por meio dos nossos pecados, o condenamos pelo amor que Ele tem, não somente teve, Ele tem por cada um de nós. De modo que, se realmente estas pessoas, se realmente todos nós tivéssemos consciência do que estamos fazendo, que estamos assim crucificando a Cristo, se tivéssemos revelação, se tivéssemos entendimento, se tivéssemos esta sabedoria, jamais crucificaríamos Jesus. Jamais teríamos feito. Volto a dizer esta frase que para mim é uma frase que grita no meu coração, nesse período que nós
como brasileiros, como latinos, especialmente, entendemos melhor do que qualquer outras pessoas, sociedades. Eles fazem o que fazem. Eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Esta é a palavra de Deus. E como eu tenho que combater isto? Como a igreja tem que combater isto? Levando a este mundo a sabedoria de Deus. Alguém carece de sabedoria? Peça a Deus. Eu careço. E eu te digo uma coisa. Eu tenho pedido sabedoria para mim. Mas eu tenho que pedir algo. Sabedoria para as pessoas que estão perecendo. Para meus irmãos. Meus filhos. Meus amigos. Você se lembra que quarta-feira nós dissemos aqui que nós nos consagramos ao Senhor contra todas essas coisas. Que enquanto as pessoas estão se entregando a esse comportamento reprovável, nós estamos adorando e nos consagrando ao Senhor para que venha uma bênção. Uma bênção e não juízo. Não é hora de clamarmos o que não precisamos nem pedir. Senhor, dá juízo. Porque o juízo vem sem pedirmos. Mas é hora de clamarmos pela tua graça, Senhor, dá perdão, dá salvação, dá libertação, para que não voltem ao vômito, para que não voltem ao pecado, para que não voltem à lama, a acharcar-se na lama de novo. Senhor, livra-nos de uma velha natureza e dá-nos uma nova natureza. E isso só é possível pelo conhecimento da verdade. Porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. De modo que nós temos que pregar a Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida. Que ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. Nós temos que pregar a Cristo e, como disse Paulo, Cristo crucificado. Escândalo e loucura. Para que pela loucura da pregação, as pessoas possam ser salvas. Isso só é possível pela revelação do Espírito Santo. Nós temos que pedir que o Espírito revele. O Espírito que convence do pecado, que convence do juízo e que convence da justiça. Nós temos que nos consagrar ao Senhor e pedir sabedoria para tanto nós que carecemos de sabedoria, para com sabedoria transmitir sabedoria. Portai-vos. Como nos portaremos ou nos comportaremos para os que são de fora? Portai-vos com sabedoria. Volta a palavra sabedoria para os que são de fora, porque quando eu me porto com sabedoria, quando eu frutifico
o fruto do Espírito em minha vida e revelo através deste frutificar a pessoa de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo se revela, e o Espírito Santo revela a Cristo, que é a verdade, convencendo. As pessoas são libertas. Há um comportamento, que é o comportamento com sabedoria, que nós temos que manifestar neste mundo, para salvar este mundo. Este mundo será convencido, eu diria, muito mais do que palavras, por comportamento. Portai-vos pela maneira como eu me porto, eu me comporto. Portai-vos com sabedoria. O mundo não conhece essa sabedoria, mas quando eu me comporto com essa sabedoria, o mundo começa a conhecer esta sabedoria. E quando eles conhecem algo melhor, eles têm a oportunidade de escolher algo melhor. Sabe, não adianta condenar os caminhos que as pessoas estão seguindo se eu não ofereço o caminho certo. Então, essa palavra de domingo de manhã, o que eu quero dizer a vocês é que a esperança para este mundo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há esperança para os que estão perecendo. Há esperança. E é Cristo. E para que Cristo seja revelado, os agentes da revelação que somos nós, não podemos nos calar. E não podemos nos privar de viver conforme o fruto do Espírito. Voltemos ali ao fruto do Espírito, para vermos como temos que pregar com nossa vida. Se eu não me engano, foi Francisco de Assis que disse: preguemos com a vida e não somente com palavras. Isso vem de um momento quando Francisco de Assis, saindo juntamente com os seus seguidores, seus discípulos, lhes disse: vamos pregar por toda a cidade. E caminhando por toda a cidade, atendia a pessoas, alimentava os que tinham fome, dava água aos que tinham sede, vestes aos que estavam com frio, ajudava, socorria, visitava enfermos, e os discípulos com ele. Quando voltaram de toda esta jornada, de toda esta caminhada, seus discípulos falaram: mas nós não pregamos uma vez sequer. E Assis disse aos seus discípulos: com palavras não. Mas nós não paramos de pregar com atitudes. Meus irmãos, nós temos que pregar com mais atitudes do que palavras.
o segredo da autoridade, sabe? Saiba que a igreja está com poder, mas a igreja tem que se preocupar de ter autoridade. Poder traz uma força de execução, mas a autoridade respalda tudo. A autoridade respalda o poder. Poder sem autoridade pode ser mero autoritarismo. E às vezes nós somos autoritários. E não pessoas de autoridade. E para sermos pessoas de autoridade no poder de Deus, que o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, nós temos que viver o Evangelho, não sendo meramente ouvintes, mas sim praticantes da verdade. De maneira que nós temos que pregar com sabedoria, nos portando, nos comportando com sabedoria para os que são de fora. E isto em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Essas coisas não há condenação. A lei não condena. A lei aprova e não reprova. E nós precisamos. Se o mundo faz o que faz porque não sabe o que faz, é necessário que nós façamos o mundo saber, o mundo entender. Se por falta de sabedoria fazem o que fazem, então venhamos a dar aos que não têm sabedoria, sabedoria. E para isso, nós temos que primeiro ter. Porque eu entreguei o que do Senhor primeiro recebi. Eu vos entreguei o do que do Senhor eu recebi. E Paulo, então, fala de Jesus, fala do dia da ceia, ele recebeu do Senhor. Eu preciso, você precisa, nós precisamos receber do Senhor. Nós carecemos de sabedoria. E temos que pedir a Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Não a sabedoria deste mundo. Porque existe sabedoria humana. Também existe sabedoria animal. E existe sabedoria demoníaca. Mas a sabedoria do alto. Do Deus que não há variação de luz nenhuma nele, que ele é luz. Daquele que disse, Pai, perdoa-lhes. Que nos concede perdão e já nos perdoa. Pleno perdão. Por mais que de uma forma de vilania, sendo vil, todo o nosso comportamento que afronta, que ofende. Cristo foi esbofeteado e continua sendo esbofeteado e socado por esse comportamento, cuspido, humilhado, maltratado, açoitado, crucificado.
Mas eles só fazem isto porque não sabem o que fazem. Sabe, eu não quero mais olhar as pessoas com aquele olhar religioso. Eu volto a dizer farisaico, que diz: eu não sou como este pecador, e só nisto já me torno condenado, como mostra-me a parábola do fariseu e do publicano. Eu tenho que bater a mão no meu peito como publicano e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. Eu sou um pecador. E eu diria, temos que clamar pelos nossos que estão pecando, amigos, irmãos, filhos, amados. Eles não sabem o que fazem e só fazem o que fazem porque não sabem. Porque se soubessem, não fariam. E nós precisamos revelar. Nós somos os profetas que libertaremos Nínive da condenação. Nós somos os profetas que libertaremos o Rio de Janeiro da condenação. E não será dizendo: ó condenáveis, ó pecadores, ó imundos. Será dizendo: eis quem é Cristo. Conheçam a Cristo e vocês serão libertos. Aquele que o mundo não conheceu, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, nós precisamos revelar a luz. Nós precisamos ter um coração, como o coração daquele que estava na cruz, a olhar esse mundo e poder igualmente dizer: Pai, perdoa-lhes. Mas pastor, isso não afronta só a Deus, afronta a mim. Isso me irrita, me indigna. Me fere, me ofende. Aprendamos com Estevão, que em meio a ser apedrejado, levantando a sua voz aos céus e não somente os seus olhos, disse, como fiel seguidor de Jesus, com o mesmo coração: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E erguendo os olhos ao céu, viu Jesus de pé, ao lado do Pai. De pé. Cristo se levantou para um homem que teve isto. Muita gente pergunta: o que é ter um coração conforme o coração de Deus? O que é ter um coração conforme o coração de Cristo? É ter esse mesmo espírito de Estevão. É olhar este mundo e dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas eu e você, nós, a Igreja de Cristo, que é muito mais do que nós somos a voz profética
que vai revelar a sabedoria, o mistério que esteve oculto, será porque ele já foi revelado. Cristo. E que o mundo veja Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Senhor nosso Deus, se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, e nós carecemos de sabedoria. Carecemos de sabedoria, Senhor. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto, para, tendo sabedoria, poder, Senhor, portar-nos com esta sabedoria para os que são de fora, a fim de que aqueles que estão fora venham a estar dentro. Eu te agradeço por isto, ó Pai. Eu louvo ao Senhor por isto. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Como minha esposa já disse, nós estaremos aqui hoje à noite. Eu sei que tudo é muito complicado nesse período. E com a multiplicação dos grupos carnavalescos, dos chamados blocos de carnaval, como é difícil se movimentar dentro da nossa cidade. Espaços que faríamos caminhando em minutos. Podemos levar ou hora e meia, ou horas, porque as pessoas se aglomeram. E há uma atitude, porque você sabe, a multidão é um monstro acéfalo, é um monstro sem cabeça, é um monstro que não pensa. A multidão vai. E é até perigoso estar no meio da multidão. Então nós compreendemos, essa é prudência até. Mas nós estaremos aqui de qualquer maneira, trazendo a palavra do Senhor. E Deus está falando. Meus irmãos, quarta-feira Deus falou de uma maneira impressionante aqui. Impressionante. E se você não ouviu essa palavra, consagrando-se contra, em oposição, aliás, sexta-feira, não quarta-feira, sexta-feira. Sim, e então eu gostaria que você ouvisse essa palavra. Nós estamos fazendo isso, nos consagrando para trazer uma bênção. Nós somos dos 10 justos. Justos através de Cristo Jesus, que nos justifica. Que por amor aos 10 justos, Deus não destruirá. Não haverá destruição. Pode haver maldição, como pessoas estão amaldiçoando. Olha, a coisa é tão séria que eu soube que até uma dos shows que aconteceram aí, o artista
descompensou, vamos dizer assim, amaldiçoou. Mas, meu irmão, não há maldição que vença a bênção de Deus. A bênção de Deus suplanta tudo isso e nós temos que trazer a bênção. Se estão trazendo maldição por comportamento, por palavras, por tudo isso, nós estamos trazendo a bênção. Hoje pela manhã, essa palavra, Deus estava falando comigo, sem parar. Pai, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem. E quando a palavra do apóstolo Paulo veio ao meu coração dizendo, se soubessem, não teriam feito. Eu disse, Jesus, é verdade. É necessário que saibam. É porque a igreja tem se calado que o povo tem se corrompido. A igreja não pode se calar. A igreja tem que falar. Quer creiam, quer não creiam. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não é isso que diz Ezequiel? Fala. Porque agindo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. E os nossos ouvintes serão salvos.